Bom, meus amigos, o assunto hoje, ele é realmente, como disse o Cabral, muito sensível. E que bom que nós temos um público feminino, inclusive, superior ao público masculino nessa noite. Porque a cada um de nós, ao sairmos daqui hoje, cabe uma responsabilidade. Nós temos muito o que fazer depois das reflexões do tema de hoje. Nós, há cerca de aproximadamente 20 dias, estávamos aqui, nesta mesma mesa, onde após a palestra acontecem os trabalhos mediúnicos, e nesta posição aqui, onde sentava uma médium, ela estava dando passagem a um determinado espírito, e eu estava aqui desse lado, o diálogo se iniciou, né? E sempre são diálogos, muitas vezes comovedores, e esse, em especial, era muito comovedor. Eu não consigo transcrever a tristeza e a dor da criatura que se manifestava em prantos, mas em palavras a criatura dizia: a mamãe não, a mamãe não. Eu havia prometido que seria um bom menino, de novo não. Eu falo em palavras, mas essas palavras eram ditas com uma dor profunda da criatura que havia sido abortada. Era uma dor que, segundo ela não conseguia expressar o quão superior a dor do coração, a dor moral, era superior à dor física que sentiu no processo de dilaceração do seu pequeno corpinho. Eu tenho certeza que naquela noite todos os trabalhadores saíram daqui extremamente comovidos, né? Eu precisei de muitos lenços, principalmente, e essa criatura nos fez um pedido, né? O pedido para que, em nome deles, que não têm a voz, que não têm a condição de se defenderem, que nós, como sociedade, pudéssemos refletir sobre o tema e defender essa causa. Defender a vida destas criaturas inocentes. Lá na década de 40 para 50, ficou muito famoso no mundo inteiro um médico chamado Bernard Nathanson. Esse médico se formou no início ali da década de 50 e naquela época a medicina e a ciência não catalogavam o feto como um ser humano. Era uma coisa gerada pela mulher e a interpretação se esta coisa era um ser humano ou não era uma questão muito particular vinculada à fé de cada um. Entretanto, à medida em que a ciência foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, iniciou dentro da medicina um tema chamado fetologia, onde era possível medir as ondas cerebrais, os batimentos cardíacos, todo o processo imunológico da criança. E aí sim, a ciência passou a considerar, alguns anos depois, início dos anos 70, aquela criaturinha era para a ciência um ser humano, independente de convicções religiosas. E o Dr. Bernard Nathanson se tornou a criatura mais famosa neste mundo relacionado à questão, ele era obstetra, à questão do aborto, porque ele foi o maior advogado da causa pró-aborto nos Estados Unidos, fazendo com que em 1973 a chamada pro-choice, ou seja, a lei que permite que a mulher decida de maneira legal executar o aborto, foi aprovada.
justamente por um movimento onde ele estava à frente. Alguns anos depois, ele diz o seguinte, que o maior holocausto da história dos Estados Unidos foi a aprovação desta lei pro-choice. Ele esteve à frente das maiores clínicas de aborto dos Estados Unidos e do Ocidente, de maneira geral, países da Europa também. Ele chega a um ponto da vida em que diz que era muito difícil lidar com a consciência de ele mesmo como médico, que tinha assumido o compromisso de defender as vidas, ter sido responsável direto pelo aborto de mais de 60 mil crianças. E o que fez com que o Dr. Bernard Nathanson chegasse a esta conclusão? De que aquilo realmente se tratava de um assassinato de inocentes. Com o avanço da tecnologia, surgiu na década de 70 o ultrassom. Com o estudo da fetologia, compreendendo qual era o comportamento daquela criaturinha e podendo assistir aos movimentos daquela criaturinha, ele se convenceu de que foi um grande erro da carreira dele e da vida dele, ter se tornado um advogado dessa causa. Passou a ser, então, o maior advogado da causa para derrubar a lei que ele mesmo ajudou a criar, compreendendo que se tratava de um homicídio. Dr. Bernard Nathanson relata, e se o tempo nos permitir, eu vou mostrar esse relato dele aqui, que numa determinada ocasião, quando os vídeos de ultrassom começaram a ser bastante utilizados, numa de suas clínicas, um aborto havia acabado de acontecer e o médico, um jovem médico, que já havia realizado 10 mil abortos, foi convidado a assistir o filme. A outra pessoa que foi convidada a assistir o filme era uma feminista que era a favor da lei pro-choice, que permitia a mulher, de maneira legal, fazer o aborto. Tão logo o filme iniciou, o jovem médico se retira da sala. Não conseguiu continuar assistindo. Volta no final e diz que nunca mais, na vida dele, ele praticaria um aborto. A mulher, a enfermeira que ajudou no processo do ultrassom, nunca mais se envolveu com a causa pro-choice. Neste relato, nestes vídeos capturados pela imagem do ultrassom, o Dr. Bernard Nathanson produz um filme, e esse filme é chamado O Grito Silencioso. Porque neste filme, que está disponível a todos, e eu convido a todos que assistam, se puderem, quando chegar em casa, hoje ou amanhã, é um filme de 28 minutos, ele relata como funciona a indústria do aborto, ele relata como as mulheres são enganadas por esta indústria do aborto, mostra quais são os instrumentos metálicos utilizados em todo o processo de aniquilação da criança, mas acima de tudo, ele mostra qual é o comportamento da criança no momento em que se aproxima o ato do aborto. O coração da criança dispara de 170 para mais de 200 batimentos cardíacos. Ele sente a presença do metal que vai lhe tirar a vida. Ele sente a ameaça iminente e se contorce. E depois o filme mostra qual é o processo, quão drástico, quão selvagem, quão brutal é o processo. Porque esse processo consiste basicamente, depois de uma inserção de vários instrumentos para dilatar o útero, da inserção de uma mangueira com uma ponta que basicamente faz uma sucção de todos os membros e vai dilacerando a criança. É extremamente cruel
Se existe alguém neutro nessa questão de pró ou contra aborto, ao assistir o filme, é muito provável que se tenha uma opinião definida contra a lei do aborto. E o que pensa a doutrina espírita? O que nos explica a doutrina espírita sobre essa questão? Nós temos alguns livros bastante famosos, mas se nós pegarmos, por exemplo, a mentora do nosso irmão Divaldo, Joana de Ângeles, ela chama este ato de crime hediondo. No livro Ação e Reação de André Luiz, doloroso crime. No livro Sexo e Vida, Emmanuel diz o seguinte: se, porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, a custas das nossas promessas de compreensão e auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastante com todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados, que mais infundem sofrimento e aflição do que se estivessem conosco em plena experiência física na condição de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. O que Emmanuel nos diz é o seguinte: que estas criaturas que porventura vêm num processo de gestação são criaturas que, na grande maioria das vezes, nós temos compromissos. Muitas vezes erramos junto com estas criaturas em outras circunstâncias e assumimos o compromisso da reparação com essas crianças, com esses espíritos, na forma de filhos, que com certeza alguns podem se tornar filhos problema, mas são necessários para o reajuste. E por um ato impensado, entendendo que a criança não está vindo numa hora correta, ou porque as circunstâncias não são positivas para que a criança venha, nós expulsamos essas crianças do ventre, arrumando para a nossa vida um problema infinitamente maior do que se a criança tivesse vindo. Porque os problemas, o que ele chama atenção aqui, é que os problemas obsessivos, oriundos do afastamento dessas crianças, são terríveis. Alguns espíritos ficam extremamente revoltados e se vinculam às mães, de maneira que os processos de culpa no seu inconsciente podem levar até a loucura. Os problemas que se arrumam são infinitamente maiores do que se tivesse tido a criança. E Chico, numa entrevista com respostas de Emmanuel, foi perguntado sobre a legalização do aborto no Brasil. O que ele achava? Resposta: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensiva e humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossa casa? Isso é um delito muito grave perante a providência divina. E a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer a movimentação das criaturas, por que vamos estimular ou legalizar o aborto? A vida não nos pertence. Há um discurso muito famoso no mundo, de que a mulher tem direito ao corpo dela. Ela tem direito ao corpo dela, mas não do corpo que foi gerado dentro dela. É uma outra vida. Nós temos aqui uma condição clara que a medicina evoluiu de processos que são os mais variados, anticonceptivos, que podem ser usados para que não haja dano a ninguém. Num lapso do uso, opta-se pelo crime, opta-se pelo assassinato da criança.
Então, no Livro dos Espíritos, Kardec, lá em 1857, já questionava os espíritos sobre em que circunstâncias o aborto é possível, não é possível. E ele pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os espíritos respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que seja para comprometer-lhe a existência corporal. Kardec continua: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? É crime? Os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede a alma de passar pelas provas de que servia de instrumento o corpo que se estava formando. É importante frisar o quem quer que seja, porque a mulher raramente aborta sozinha. A mulher fica em circunstâncias extremamente vulneráveis. Às vezes, engravida, o parceiro abandona, não quer saber, às vezes tem pressão da família, pressão social, pressão cultural, muitas vezes circunstâncias de violência, muitas vezes o marido obriga a mulher a abortar, como é o caso que aconteceu na minha família. A mulher nunca aborta sozinha. A mulher é uma criatura vulnerável nesse processo. E essa vulnerabilidade, o grau de intenção, principalmente nos tempos mais antigos, onde se existia pouca informação, a gente tem que entender que a lei de Deus ela é misericordiosa. Devemos entender que há atenuantes e agravantes. Uma mulher que, em circunstância psicológica complexa, aborta, é muito diferente de uma mulher que aborta porque não quer estragar o corpo. Perante a lei, perante a justiça divina, são circunstâncias completamente diferentes, que são levadas em consideração. Kardec ainda pergunta: dado o caso que o nascimento de uma criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar a primeira para salvar a segunda? E os espíritos respondem: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe e sacrifique-se o que já ao que sacrificar-se que já existe. Ou seja, a única circunstância que a doutrina espírita nos mostra que seria factível um aborto é na circunstância em que a mãe corre perigo. A mãe está prestes a perder a vida. Para que ela não perca a vida, entre optar pela vida da criança ou da mãe, opta-se pela vida da mãe, uma reencarnação que já está em curso. Né? E aí nós temos outras questões legais, alguns debates legais sobre o ponto de vista, por exemplo, do estupro. A mulher foi estuprada. Ninguém aqui está questionando o dano psicológico da violência sexual que uma mulher sofre. E às vezes essa violência sexual acontece dentro da própria casa, não só na rua, nas encruzilhadas da vida. O que a doutrina espírita pensa sobre isso? O que nós devemos analisar é o seguinte: que o estuprador, aquele que cometeu o ato de violência, ele paga pelo seu ato com cárcere, por um tempo. Agora, a grande pergunta é, a mulher, apesar dos danos psicológicos, deve se perguntar, qual o crime que a criança cometeu? Que crime aquela criança cometeu naquele processo? Aí, a mãe sofre o ato da violência sexual, mas diante desse ato, decide sujar as suas próprias mãos de sangue, matando o seu próprio filho. Ah, mas qual é a mãe que vai conseguir viver na presença do filho que era do estuprador? Não tem nenhum tipo de pressão nesse sentido. Coloca-se a criança para adoção, mas não suje as mãos de sangue num crime mais hediondo do que o próprio estuprador. Porque diante da violência sofrida, a mulher vai lá e comete um crime pior do que aquele que ela sofreu.
Então, em nenhuma circunstância, o crime ele é favorável perante a doutrina espírita, a não ser no caso em que a mãe corre risco de vida. Nós temos que compreender o seguinte: diante da justiça da reencarnação, Divaldo sempre coloca, e Raul sempre coloca isso para a gente, Raul Teixeira, que na vida nós temos injustiça, nós temos pessoas injustas, mas nós não temos injustiçados. Aquilo que nós passamos invariavelmente são circunstâncias que precisamos passar. E muitas vezes, a mulher que passa por uma circunstância como essa, era necessário. Então, há injustiça, mas não há injustiçados. Para que então se comprometer ainda mais com a justiça divina, sujando as próprias mãos? Mas, como eu falei, as circunstâncias são das mais variáveis para essas mães, para essas mulheres. E muitas mulheres, até por falta de informação, acabaram cometendo, este ato. Todos nós cometemos infinitos equívocos nessa e em outras vidas. Mas a justiça divina, ela é extremamente misericordiosa. Paulo já nos ensinava: a caridade cobre 1 milhão de pecados. Quantos são os casos em que a mulher abortou, mas ainda era jovem, conseguiu gerar novamente uma criança? É o mesmo espírito voltando. A nova oportunidade sendo dada a ambos. Se a mulher já passou da idade, acabou tendo um aborto na sua história, são infinitas as maneiras de se recompor com essa criatura e com a própria lei de Deus, ajudando outras criaturas, trabalhando com crianças, com pessoas idosas, fazendo o bem aos outros. A justiça divina não nos mostra que o único caminho para reparar o erro seja a dor. Nós podemos escolher o amor, o trabalho, para sanarmos as nossas dívidas passadas. Por isso, para aquelas mulheres que cometeram por acaso este ato, que não se envolvam profundamente em culpa e nada disso, mas que busquem o esclarecimento e compreendam que ainda há muito o que fazer para se reajustar nesse processo, para não se afundar na culpa. Todos nós cometemos erros, delitos gravíssimos. Eu estava escutando uma palestra há pouco tempo do Divaldo, de um senador muito famoso, espírita de Minas Gerais, que fez muitas obras caritativas e, ao desencarnar, foi recolhido por Bezerra de Menezes, foi levado à colônia espiritual Nosso Lar, mas ele sentiu uma nostalgia muito grande, uma tristeza muito profunda. E aí, o Bezerra de Menezes, junto com uma equipe, levou este senador a um vale, onde habitavam lá mais de 4, 5 mil pessoas. Ele chegou em cima do vale e disse: aqui estão as tuas vítimas. Ele, quando foi lá atrás, um rei de uma determinada região, ele costumava cegar os escravos dos períodos de guerra com 2 ferros quentes. E eram criaturas que estavam há mais de 4.000 anos, eram os babilônicos, há mais de 4.000 anos vinculados a essas regiões com um ódio tremendo. E começava ali todo um processo de reajuste. Então vejam que ao longo destes séculos nós já fizemos muita bobagem, mas a justiça divina está do nosso lado para nos mostrar que o caminho pode ser o caminho do amor, não necessariamente o caminho da dor. Agora, a cada um de nós aqui, uma responsabilidade. Para as mulheres na nossa família, para as mulheres que convivemos no trabalho, para as mulheres que convivem na sociedade, sempre nós vamos ouvir alguém que pode estar passando por uma gestação e estar em dúvida sobre a possibilidade de tirar essa criança ou não. Cabe a nós sermos as vozes dessas crianças. E eu vou aproveitar 5 minutos aqui, só para que, de uma maneira mais dramática do que o próprio relato, nós possamos ver o próprio médico, o Dr. Bernard Nathanson, falando e mostrando as imagens deste processo
em que o bebê sente o momento em que vai ser atacado por aqueles instrumentos. Eu recomendo que assistam o filme inteiro, porque o drama que existe nas fases iniciais do filme são bastante comovedores e nos fazem realmente repensar o processo. Então, para encerrarmos, meus amigos, o que nós vemos aqui é a extinção do processo físico, e o que nós vemos nessa mesa e em tantos outros lugares onde a doutrina espírita é praticada é o desespero dessas criaturas que foram assassinadas. Então, para finalizar, vamos finalizar com uma poesia de um espírito abortado. O título é Um Espírito Abortado à Espera do Amor de Sua Mãe, Claustro Materno. Pela pluralidade das existências, senti-me na eminência de ao mundo retornar, mas as portas se fecharam, os tempos rápidos passaram e eu não consegui reencarnar. Onde estás, ó Mãe querida, que deste lado da vida um corpo me prometestes dar? Porque foges da responsabilidade, procurando o caminho da vaidade, e a mim fostes negar? Hoje eu choro a triste dor ao ver os erros que praticastes. Sei que no futuro sofrerás graves desastres. Por isso eu choro por teu amor. Obrigado.